Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Uma boa tarde, boa segunda-feira para todos vocês. Finalzinho de mês, porém estamos aqui coladinho com vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Ontem, mais uma vez, o Remo demonstrou vergonha ao seu torcedor. Empatou em casa com o Monte Roraima por 1 a 1. Remo não consegue vencer e está deixando o torcedor do Clube do Remo já muito mais do que impaciente. Acredito que o limite já se esgotou há muito tempo, porém tem algumas ressalvas para a gente deixar para vocês. Então, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo que é super importante para a gente continuar aqui o nosso humilde trabalho, tá? Me chamo Theo Souza. Galera, vamos lá. Ontem, né, numa tarde e noite que São Pedro não brincou, muita chuva na capital paraense e o gramado do Bainão, principalmente no segundo tempo, ficou aí praticamente que impraticável para o desporto, né, do futebol propriamente falado. O Clube do Remo fez 1 a 0 com Talhari, né, um homem que cheira gol, entrou em campo, a bola bateu no goleiro, bateu na trave e sobrou justamente para ele. Depois, numa falha, né, diria que uma dupla falha entre o goleiro e a zaga, o Monte Roraima empatou. O Remo tentou, esbarrou no bom goleiro do Monte Roraima, que estava numa tarde e noite iluminada, né? E no ferrolho do time roraimense, o Clube do Remo não conseguiu ganhar a partida por 2 a 1. A torcida que ontem se fez presente no Bainão, mais de 8 mil pessoas, realmente, o Fenômeno Azul ele é imensurável, não existe adjetivos. Acho até que fenômeno ainda é pouco, né, para a torcida azulina que se fez presente ontem no Bainão, num público muito expressivo, né, ainda mais para uma tarde, noite de chuva. Infelizmente, esse público mais uma vez saiu frustrado do estádio. Assim, eu já vi inúmeras desculpas, eu já vi inúmeras pessoas falarem várias coisas, tá? Gramado, chuva, Copa Norte, focar na Série A, passam sérias de coisas que o torcedor azulino falou. Eu tenho a minha opinião acerca disso. Primeiro, os jogadores do Remo ontem foram praticamente os jogadores que vão, praticamente não, são os que vão jogar contra o Santos na quinta-feira e podem gravar o que eu tô falando. A postura quinta-feira vai ser totalmente diferente, tá? Mas isso não é justificativo. O que eu posso falar para vocês? Os jogadores do Remo não entenderam ainda a responsabilidade que eles têm, a camisa que eles estão vestindo, e ainda não entenderam que no Norte só existe um clube na Série A. O mais distante, o mais perto do Remo está na Série C. Esses clubes que vão enfrentar o Remo, eles vão dar a vida contra o Remo. Aquele goleiro do Monte Roraima ontem, será que ele vai fazer uma outra atuação na carreira como a de ontem? Acho difícil. Mas por quê? Porque ontem era um clube de Série A com jogadores que vão jogar contra o poderoso Santos na Vila Belmiro. O Remo não consegue jogar contra times sem divisão, contra times de quarta divisão e contra times de Série C. A desculpa poderia ser: fez sol, fez chuva, o gramado. Tá. Mas contra o Porto Velho tinha sol, tinha chuva, tinha neve, tinha o quê? Qual era a desculpa? Contra o Paysandu, gramado bom, não choveu. Qual é a desculpa? Contra os outros times do Campeonato Paraense, não choveu. Alguns gramados razoavelmente bons. Qual foi a desculpa? Então, isso não é desculpa para enganar besta. Para mim, um total papo furado. A grande realidade é que os jogadores do Remo não entenderam e não conseguem jogar contra times inferiores tecnicamente. Por quê? Porque é uma pegada diferente. É um jogo de todo mundo quer mostrar futebol pro Remo, todo mundo quer jogar no Remo, todo mundo quer ser visto porque o Remo tá na Série A. Diferente do Remo, que tem uma qualidade técnica muito superior, isso ficou claro. E aí, assim como eu dei os fatos que não servem como justificativa que o Remo está passando, eu vou também dar os fatos de como o Remo é superior tecnicamente. Um empate em BH contra o Atlético Mineiro, onde o Remo foi garfado. Um empate contra o Mirassol, que era para o Remo ter ganho culpa do Osório. A boa atuação no primeiro tempo contra o poderoso Flamengo. A boa atuação no segundo tempo contra o Coritiba fora de casa. A vitória goleada incontestável contra o Bahia no Mangueirão. Então, eu tô colocando times superiores,
muito superiores ao que nós estamos enfrentando em Campeonato Paraense e Copa Norte, e do nível do Remo até superior, onde o Remo consegue perfilar um bom futebol. Sabe o que isso quer dizer? Esses campeonatos inferiores que o Remo disputa é um campeonato de pegada, é um campeonato tinhoso, é um campeonato traiçoeiro, é um campeonato de todo mundo quer jogar, e o Remo não dá a importância devida para esses campeonatos totalmente errado. Porque era para dar importância para o Paraense, era para ter sido campeão paraense, com até certa facilidade. É para o Remo ser campeão da Copa Norte, mas pelo andar da carruagem, não vai ser. Está se desdenhando. Ah, o goleiro do Monte Roraima agarrou muito. No segundo tempo, no Bainão ficou impraticável. Antes de chover, o gramado do Bainão estava bom. O Remo não fez um gol no primeiro tempo. Ou seja, são justificativas que não servem como justificativas. São pautas, são assuntos que não vêm ao teor pela atual situação que eu coloquei aqui de fatos. E contra fatos não há argumentos. Time A, time B, time C, com treinador ou sem um treinador com auxiliar, é a mesma coisa. Ontem houve um pouco mais de entrega? Houve, sim. O time quis ganhar? Sim. Porém, ainda é pouco para os times inferiores que se entregam ao máximo, duplicado, triplicamente contra o Clube do Remo. Coisa que na Série A não acontece. O Remo é o patinho feio. O Remo não é o time a ser batido. O time a ser batido é o Flamengo, é o Palmeiras. Não é um jogo tinhoso, pegada, é um jogo onde o time tecnicamente joga e deixa jogar. Porque é um outro nível de competição. É um campeonato técnico, um campeonato tático. Os campeonatos que o Remo tá cagando e andando, que não deveria estar fazendo isso, que é o Paraense e a Copa Norte, é um campeonato mais físico, de embate, do que propriamente técnico e tático. Então, se o Remo não entendeu no Paraense e não serviu de exemplo, podem ter certeza que o Remo também não vai fazer como grande exemplo a Copa Norte. Sendo assim, provavelmente o Remo deve passar uma outra humilhação, para mim isso é humilhação, uma vexatória para o seu torcedor. Quem acha que Copa Norte Paraense não serve nada, não deveria assistir os jogos, não deveria ir ao estádio. Por quê? Porque não vale nada, tu vai fazer o que lá? Que serve como desculpa, o famoso papo furado de porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não existe isso, galera. São vários e vários e vários jogos. Não é só um ou dois jogos, que exceções, não são exceções, são fatos de que o Remo não dá a importância devida, não consegue se adaptar a esse estilo de campeonato. Isso é óbvio. Só pegar a tabela do Campeonato Paraense, só pegar o jogo contra o Porto Velho, pegar os jogos contra o Paysandu, que são os clássicos, que a gente vai ver a falta de entrega, a falta de vontade, a omissão. E isso está entranhado dentro do Bainão, onde o presidente não tem uma cobrança com mais pulso, onde o treinador que chegou ontem está pegando os erros do Osório com a formação do elenco do Marcos Braz lá atrás, onde ele está tentando mudar e já deu uma cara à equipe no Brasileiro, que é onde o time deixa jogar e também joga, mas não conseguiu dar essa adaptação mental para os jogadores numa Copa Norte e no Campeonato Paraense. Paraense se foi, a Copa Norte do jeito que está se desenhando, também se vai. Vocês já pegaram a tabela do Remo? Quinta-feira Santos, domingo Grêmio, quinta-feira Castanhal, aí tu joga sábado contra o Vasco. Ou seja, não tem como tu jogar esses jogos, 4 jogos em 7 dias praticamente, 10 dias, com o time titular da Série A. Tu vais ter que usar aquelas bombas que estão lá no Bainão. Que esses aí pior que de ontem, que não tem nem entrega em campo e nem qualidade para tal. E aí a gente vai entrar, sabe lá Deus, se no máximo vai empatar esse jogo contra o Castanhal. É por isso que eu digo, vai ser mais uma vergonha dentro de uma Copa Norte. E ontem no pré-jogo, até gravei aqui, eu acho que vai ser diferente. Outra pegada, jogadores titulares. Não. Em certo momento tira o pé, dá uma afrouxada, porque tem o Santos quinta-feira. E é a visibilidade. Os jogadores não deixam de estar certo. Mas no Remo, falta de planejamento, não fez uma equipe B que tivesse um pensamento que eu acabei de falar. No Paraense, que já foi numa Copa Norte, que tudo está se desenhando também para ser vexatória. Então, como o Remo não se planejou nem para a Série A, imagine para um campeonato de menor inferioridade financeira e principalmente de visibilidade para os jogadores. E por isso que o Remo está passando pela atual situação. É justamente por isso. Não se adaptou aos campeonatos para disputar, falta de planejamento e falta de responsabilidade de alguns jogadores, ou para dizer da maioria dos jogadores, e ainda conta com o azar de chover,
que não é desculpa, e com uma tarde e noite, né, de um goleiro iluminado do Monte Roraima, que também não é desculpa. O Remo, mesmo com tudo isso, deveria ter ganho a partida. Mais uma vexatória partida, um pouco mais de vontade, um pouco mais de garra, mas não é suficiente para barrar a vontade e a garra desses jogadores que estão jogando contra o clube de Série A. O Remo não entendeu no Paraense, não entendeu na Copa Verde, nem vai entender. Falei lá no início do vídeo, podem gravar. Vocês vão ver a pegada do Remo, vocês vão ver a vontade do Remo de ganhar o Santos quinta-feira. Porque o Santos vai jogar e vai deixar jogar. É uma Série A de Campeonato Brasileiro. É o Brasil, o mundo todo vendo. Campeonato da América do Sul de nacional mais difícil. Então é isso que acontece. Vocês vão ver. Parem para observar. E você já deve ter parado, porque vocês são inteligentes. Quem acompanha o canal aqui é muito inteligente, sabe disso. Então, meus amigos, isso aí ficou óbvio. Eu só fico triste pela postura da diretoria, dos jogadores, da antiga comissão técnica de não entender. O Léo Condé tentou, entendeu, mandou ali praticamente todos os titulares no primeiro tempo. No segundo mexeu, mas não adiantou muita coisa. Empate vexatório do Clube do Remo contra um time, né, que não tem nem divisão, mas que entregou tudo. E o Remo entregou muito pouco, que diante da entrega grande do Monte Roraima se tornou muito pouca para a entrega do Clube do Remo. E aí é mudar a chave, falar de A, Série A, nova divisão, a melhor do Brasil e tal. Para mim, a melhor da América do Sul. Remo e Santos, quinta-feira, e a gente tem muita coisa para falar durante hoje à noite, amanhã, quarta e quinta-feira, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e fica com a gente aí. A gente volta à noite com outro vídeo para vocês. Valeu, fui. Deixa os comentários aí embaixo, não esqueçam disso, tá? Valeu.